Quem são os 24 anciãos que aparecem em Apocalipse capítulo 4? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Estação Cristã. Nesse vídeo de hoje nós vamos responder essa pergunta, tá? E eu espero que você goste deste vídeo, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva aqui também no meu canal Estação Cristã, que pela graça de Deus já passou aí dos 100 inscritos, tá? Isso para mim é motivo de muita alegria e eu quero agradecer a você que tem assistido, que tem comentado, que tem curtido. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um abraço a todos os inscritos aqui do meu canal e, em especial, um abração caloroso e carinhoso, tá, para o canal Porta da Lua 2. Logo, logo eu vou estar participando de mais um vídeo aí no canal do meu amigo, do meu irmão do coração. Eu sempre brinco, né? Meu irmão mais velho, o André, tá? Deus abençoe o André do canal Porta da Lua 2. Um grande abraço a você, meu amigo, tá certo? Bom, gente, nesse vídeo de hoje eu quero aqui responder essa pergunta. Quem são os 24 anciãos que aparecem em Apocalipse capítulo 4, na visão que João teve? A gente sabe que Apocalipse ele é dividido em 3 divisões, tá? Tá lá, as 3 divisões do livro tá lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, onde o próprio Cristo, né, disse para João: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E a visão que João teve dos 24 anciãos está na 3ª divisão desse livro, tá? E quando se começa ali o capítulo 4, João escreve que ele, depois dessas coisas, né, ele viu uma porta aberta no céu e a primeira voz que falara com ele como de trombeta, lá no capítulo 1, falou com ele novamente e disse, né, sobe aqui. E aí ele vai dizer, e logo fui arrebatado em espírito, tá? E esse arrebatamento de João em espírito tipifica o arrebatamento da igreja. E aí no versículo 4 do capítulo de número 4, João vai dizer o seguinte: e ao redor do trono, ele vê primeiro no versículo 3 o trono de Deus, ele vê um assentado sobre o trono, e aí no versículo 4 ele vai dizer que ao redor daquele trono que ele estava vendo, havia 24 tronos, tá? E via sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Então perceba bem os detalhes, né, que João está vendo. Ele vê 24 tronos, ele vê 24 anciãos assentados, ou seja, um em cada trono. Esses anciãos, tá? Esses anciãos estão vestidos de vestes brancas, tá? E aí ele ainda vai acrescentar um outro detalhe no versículo. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Oh, glória a Deus, hein? Que texto maravilhoso, que texto bonito, não é? Do livro de Apocalipse. Agora a pergunta que fica é: quem são esses 24 anciãos que João está vendo aqui ao redor do trono de Deus? João aqui, gente, ele está dentro da sala do trono, ele está no céu, tá? E ele vê o trono de Deus, o trono do Pai, e ao redor desse trono ele vê esses 24 tronos, ele vê esses 24 anciãos de vestes brancas, com coroas de ouro na cabeça. Renan, quem são os 24 anciãos? São anjos? Não, gente. Os 24 anciãos não são anjos. Na Bíblia você não encontra, tá, anjos sendo coroados ou anjos com coroas na cabeça, tá? Você não encontra anjos assentados em tronos, não, nada disso. Anjos na Bíblia são mensageiros de Deus. Você encontra vários textos na Bíblia falando de anjos com mensagens de Deus. Por exemplo, o anjo Gabriel, né, entregou vários recados de Deus para Daniel, lá no livro de Daniel. Entregou recados de Deus para Isabel no livro de Lucas, para falar do nascimento de João Batista. Entregou recados de Deus para a própria Maria, para falar do nascimento de Jesus. Então você vê atividade de anjos na Bíblia por várias vezes, tá? Mas nunca anjos está na Bíblia com coroas na cabeça, sentado em tronos, nunca. Agora, então, quem são, Renan, esses 24 anciãos? Será que é uma classe angelical? Não. Esses 24 anciãos, gente, é a representação da igreja no céu, tá? Esse texto é um dos textos que nós, pré-tribulacionistas,
usamos para defender o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Porque no livro de Apocalipse, a tribulação começa no capítulo 6. Só que no capítulo 4, João já vê a igreja glorificada no céu, tá? Coroada, glorificada, assentada em tronos no céu, tipificada aqui nos 24 anciãos. E você pode perguntar, Renan, por que 24? Gente, o número 24 é um número bem significativo, tá? Se você olhar para biblicamente falando o que é a igreja é o corpo vivo de Deus, de Jesus na terra, o corpo místico de Cristo na terra. E o que é a igreja? A igreja é composta de judeus e gentios, tá? A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, é um organismo vivo que está sobre a terra, tendo Cristo como cabeça. E biblicamente falando, a igreja é composta de judeus e gentios, tá? E os judeus, nós sabemos que eles são descendentes das 12 tribos de Israel. E a igreja, ela tem como base de sua doutrina a doutrina dos 12 apóstolos, tá? Então a igreja, ela foi inaugurada em Atos capítulo 2, tá? Através dos 12 apóstolos, tá? Os 11, né, Judas se dispersou, mas depois foi colocado um outro no lugar de Judas, e depois também teve Paulo, né, apóstolo, que foi aí o maior plantador de igrejas, o maior fundador de igreja no Novo Testamento. Só ele escreveu 13 epístolas, tá? Então a igreja, ela tem como sua base doutrinária a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então 12 mais 12 dá 24. Então aqui esses 24 anciãos representam a totalidade da igreja já no céu, glorificada, galardoada. Por que coroas? Porque os anciãos estão coroados em 24 tronos. Porque coroas na Bíblia representam o galardão dos crentes. Representa o galardão dos crentes. E o próprio Paulo ensinou na carta aos Coríntios que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos galardoados. Ele falou isso em Coríntios, falou também na carta aos Romanos, tá? E ele compara esses galardões a coroas, a obras, também obras feitas, obras de ouro, né? Obras de prata, obras de pedras preciosas. Então as coroas que os anciãos estão aqui na cabeça representam o galardão dos crentes. Então esses 24 anciãos representam a totalidade da igreja glorificada no céu, tá? E isso é tão interessante, gente, que se você voltar um pouquinho no capítulo 3 do livro de Apocalipse, você vai ver, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5, que vestes brancas foi algo que Jesus prometeu para os vencedores da igreja de Sardes. Então olha para você ver que interessante. O que vencer será vestidos de vestes brancas. E quando você vai para o capítulo 4, você vê que os anciãos estão vestidos de vestes brancas. Então Jesus prometeu aos vencedores da igreja de Sardes que vestiria eles de vestes brancas. E no capítulo 4 os anciãos aparecem de vestes brancas, tá certo? E também, se você olhar no capítulo 3 ainda, e lá no versículo 21, você vai ver escrito assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então olha para você ver que interessante, assentar-se em trono é uma promessa de Jesus para os vencedores da igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse. Então você vê que os anciãos no capítulo 4, eles estão vestidos de vestes brancas, que nós já vimos aqui que é uma promessa de Jesus aos vencedores da igreja. Eles estão com coroas na cabeça, e já vimos aqui também que coroas no Novo Testamento simbolizam os galardões que os crentes vão receber no tribunal de Cristo. E vemos também que o assentar-se em tronos também foi algo prometido pelo Senhor aos vencedores da igreja. Olha que interessante, gente. Olha como que a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é maravilhoso, isso é lindo no texto bíblico, tá? Isso é lindo no texto bíblico, tá? E também lá em Apocalipse 19, tá? Lá em Apocalipse 19 e o versículo de número 14, diz assim, ó:
A versículo 11 a seguir diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, tá? Senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então você vê que João aqui, ao relatar a descida do Senhor em glória, tá? A descida do Senhor em glória no final da tribulação, ele mostra que seguindo o Senhor tem exércitos do céu. E esses exércitos do céu estão vestidos de vestes, estão montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes? Se você voltar um pouquinho, gente, lá no versículo 7 e 8 diz assim, ó, de Apocalipse 19: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, quem são esses aqui que está voltando com Jesus no final da grande tribulação? São a igreja. Estão vestidos de linho fino, branco e puro, de vestes resplandecentes. Tá? Essas vestes aqui, o texto diz que são as vestes da esposa do Cordeiro. E quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. As mesmas vestes que aparecem aqui em Apocalipse 19, aparece em Apocalipse 4, verso 4, se tratando dos anciãos, dos 24 anciãos. E ainda tem o termo anciãos, tá? O termo ancião, no original, né, no grego, ele é o termo que é usado para presbítero, tá? E quem são os presbíteros? Eram os líderes da igreja. O próprio Pedro, né, se denomina assim em uma de suas cartas: Eu, Pedro, presbítero convosco. Então veja, gente, quem são os 24 anciãos de Apocalipse 4, verso 4? É a representação da igreja glorificada, galardoada e vitoriosa no céu antes do período tribulacional. Gostou desse vídeo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixa um seu comentário sobre o que você achou, a sua opinião sobre esse vídeo, porque esse texto também é um texto que tem várias e várias opiniões diferentes, mas aqui eu expressei o que eu acredito, o que eu aprendi e o que eu acredito que seja, né, a real interpretação de quem é os anciãos de Apocalipse 4. Deus abençoe e até um próximo vídeo, querendo Deus.